Que absurdo uma travesti negra ser o maior nome político LGBT atualmente. Precisamos fazer algo a respeito. A propósito, feliz Dia do Orgulho. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre os ataques que a Erika Hilton vem sofrendo, porque em pleno mês do orgulho, um bando de conservador resolveu fazer ataques sistemáticos contra a Erika Hilton e com o aval de uma boa parte das pessoas LGBTs, principalmente Gs, cisgênero, que parece que tem um ressentimento muito grande com a principal nome política atualmente aqui no nosso país, ser uma travesti negra. Vamos falar sobre isso, vamos esclarecer algumas coisas, né, que estão acusando a Erika Hilton de ter cometido, e a gente vai tocar no motivo dessas acusações, que meio que eu já trouxe um pouco aqui na introdução. Enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes, eu quero te pedir para que você ajude a transmissão a continuar se mantendo. Você pode fazer isso tanto se tornando membro do canal, quanto contribuindo no Apoia-se. Laverne, para de fazer bagunça, minha filha! O link do Apoia-se, inclusive, tá aparecendo aqui embaixo, é apoia.se/transifemissão, e lá você faz uma contribuição mensal para fazer esse canal aqui continuar funcionando. E também, assim, você vai ter acesso ao Discord, tanto enquanto, enfim, apoiador do Apoia-se, quanto enquanto apoiador do Aquendo Amapô, que são, né, enfim, algumas faixas daqui da membresia do canal. Enfim, mendicância feita, podemos dar seguimento para esse vídeo em questão. Bom, caso você não saiba, a Erika Hilton está sofrendo vários ataques sistemáticos há algumas semanas. Erika Hilton, que é aquela travesti maravilhosa que parece a Beyoncé, que é, né, uma das principais vozes que a gente tem na Câmara Legislativa atualmente, né, na Câmara Federal. Porque a Erika é uma das deputadas federais mais combativas que a gente tem naquele Congresso, uma das que mais fala, uma das vozes que são mais escutadas, até porque ela tem toda uma performance de diva que traz mesmo, né, atenção para ela, e ela usa essa performance de diva dela para trazer muitas pautas importantes aqui para o nosso país, do nosso campo de esquerda, como, por exemplo, o fim da escala 6x1. A gente está tendo, né, essa discussão acontecendo desde o final do ano passado, né, desde o segundo semestre do ano passado, e uma das pessoas que mais tem encabeçado essa luta é a Erika Hilton. Foi ela que levou essa luta, de fato, para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal. Então, a Erika Hilton ela é um nome muito importante, tanto para as pessoas LGBTs, já que ela luta bastante para os direitos de pessoas LGBTs, de todas as pessoas da sigla, e também ela é um nome importante para as outras causas, como, por exemplo, as causas trabalhistas, né? Para o povo de modo geral. A Erika Hilton ela faz bastante projetos de lei que visam benefício não só da população LGBT, mas das demais populações também. Inclusive defendendo mulheres cisgênero, né? Mulheres cisgênero na ciência e tudo mais. O mandato da Erika Hilton é realmente um mandato muito bom, né? Concordo com tudo do mandato dela? Obviamente que não. Mas mais pra frente eu falo um pouco sobre isso. Mas, no geral, o mandato da Erika Hilton tem sido um mandato muito bom, sim. Não é à toa que ela já ganhou aí, né, premiação como a melhor deputada federal e tudo, né? Que são, enfim, votação que acontece todo ano, o público é que vota, e a Erika Hilton já ganhou algumas vezes. Por quê? Porque a Erika Hilton, ela realmente é uma voz muito importante ali dentro daquele congresso, ela é uma representante muito importante da população LGBT e também ela luta por outros grupos e não fica presa só nas pautas LGBT, como muita gente faz parecer que ela fica. Enfim, as pessoas têm atacado a Erika Hilton. Quando eu digo pessoas, eu tô dizendo certos jornalistas, né, que, enfim, a gente sabe muito bem o interesse desses jornalistas, e também muitos conservadores, porque a Erika Hilton está constantemente sendo atacada por conservadores, porque ela é afrontosa, ela afronta, ela bate de frente. Quando a gente teve, por exemplo, aquela fake news a respeito de Pix aparecendo,
o próprio governo federal, o governo Lula, não fez muito a respeito. A Erika Hilton fez. Ela fez um vídeo rebatendo o vídeo do Nicolas Ferreira e foi um vídeo no mesmo tom, um vídeo que passava informação, um vídeo que foi muito bom e que inclusive eu fiz vídeo já sobre essa questão. Se você não assistiu ainda, você pode assistir nesse card aqui, né? Que foi um vídeo que eu critiquei a crítica que o Gael Fato fez sobre a Erika Hilton. Foi uma crítica vazia. Então, enfim, né? Vai lá dar uma olhadinha nesse vídeo, porque a Erika, ela realmente afronta, ela usa armas, assim, não iguais, porque ela não mente igual eles, né? Mas ela também é uma figura que ela tem um poder midiático, um poder de internet muito grande. Então ela consegue propagar bem, ela também consegue usar a internet ao seu favor, que é uma coisa que a extrema-direita tem feito há muito tempo, há muitos anos, né? E que foi uma das ferramentas responsáveis para a extrema-direita conseguir crescer tanto no nosso país. E a Erika Hilton, ela consegue ser um contraponto muito bom nisso. Então ela sempre é atacada por eles. A Erika Hilton constantemente ela sofre ameaças de morte, e não é à toa que ela, né, tem recebido uma proteção especial, né, justamente de um aumento de segurança, assim, né, a segurança do próprio cargo dela, né, enquanto uma deputada federal. Então ela acionou essa segurança a mais, porque ela tem sofrido ameaças de morte sistematicamente, constantemente, e se fez necessário, ela tá protegida. Tanto que na marcha trans desse ano teve toda uma logística diferente ali para a participação dela do que a gente teve no ano passado, porque nesse ano ela realmente tá com essa proteção a mais para evitar que ela seja morta, porque não se enganem, querem sim a Erika Hilton morta, assim como queriam a Marielle Franco morta e de fato conseguiram matá-la. Então a gente tem que pensar em quem é a Erika Hilton e o porquê que ela causa toda essa comoção em volta dela, tanto de apoiadores quanto de gente que a detesta e detesta tudo que ela representa. A gente está falando de uma travesti negra, né? Uma pessoa que foi contra todas aquelas estatísticas horríveis, uma pessoa que conseguiu ir contra todos aqueles lugares para os quais ela sempre foi empurrada para viver. Tanto que vale dizer aqui, a Erika Hilton já teve que se prostituir para sobreviver, assim como a maioria das mulheres trans e travestis desse país. Enfim, a extrema-direita está constantemente atacando a Erika Hilton, isso não é novidade nenhuma. Mas a gente também viu uma movimentação justamente nesse mês de junho, no mês do orgulho LGBT, de principalmente homens gays, né, algumas lésbicas e pessoas bis também, mas principalmente de homens gays, né, cisgênero, entrando nesses ataques também contra a Erika Hilton. Algo que também não é tanta novidade, porque desde o começo desde que a Erika Hilton começou a ascender, a gente vê também um grupo ali de gays, bis e lésbicas, mas principalmente de homens gays ressentidos, atacando ela, mas a coisa foi mais pesada agora, porque a extrema-direita veio e essa parte aí da nossa sigla resolveu embarcar também. Vale lembrar que quando eu digo isso, eu não tô falando de todos os gays cisgênero, de todas as lésbicas, de todos os bissexuais cisgênero. Eu tô falando de uma parcela dessas pessoas, tá? Uma parcela. Se você não faz parte dessa parcela, não tô falando de você, não precisa se ofender aqui, tá? Não precisa se ofender. Quando eu falo mal da gay branca, eu não tô falando exatamente de você que tá assistindo, mas se a carapuça serviu, talvez você deva ouvir aqui o que eu tô falando, né? Talvez eu de fato esteja falando direcionado para você que tá assistindo. Mas enfim, esses ataques, eles começaram basicamente quando teve uma polêmica do Oruan, né? Envolvendo ali o Oruan. Porque o Oruan, ele fez um post lá, né, no Twitter, né, perguntando como ele poderia contribuir mais politicamente e tal. Um monte de gente foi respondendo ali, indicando vários livros para ele ler, e a Erika Hilton resolveu responder também, e ela respondeu com um texto falando pro Oruan colar nos movimentos sociais. Era basicamente isso, né? E aí um monte de gente distorceu esse texto da Erika Hilton, falaram sobre esse texto como se ela estivesse passando pano pro Oruan, porque caso você, né, não saiba, o Oruan, ele é um cantor, que ele é bastante controverso, né, porque ele é filho de um cara do Comando Vermelho, e a música dele tem muita coisa problemática na figura do Oruan.
Muita coisa problemática mesmo. E as pessoas falaram como se a Erika Hilton estivesse passando pano pra essas coisas. Primeiro que ela nem sabia exatamente sobre tudo isso, né? E segundo que ela não passou pano pra nada, ela só convidou ele pra colar com os movimentos sociais. Teve gente que falou que ela tava convidando ele pra se filiar ao PSOL, ela não convidou ele pra se filiar ao PSOL. Ela falou pra ele colar nos movimentos sociais e aprender com quem vem fazendo política já há algum tempo. Foi basicamente isso. Basicamente isso, né? Só que as pessoas levaram isso pra um nível muito grande, onde chegou no cúmulo de eu ver algumas, não foi só uma, mas de eu ver algumas gays, né, cisgênero, falando que a Erika Hilton estava apoiando um homofóbico e que a Erika Hilton, né, que mulheres trans como a Erika Hilton não fazem nada pelos gays e que são sempre os gays pelos gays. Os gays pelos gays, meus amores. Os gays pelos gays, sempre que tem alguma pauta que envolve principalmente pessoas LGBT, as pessoas trans, sobretudo as travestis como a Erika Hilton, estão lá apoiando as pautas de vocês, tá? Estão lá apoiando as pautas de vocês. Quando a gente tava tendo aquela palhaçada do Congresso querer proibir o casamento igualitário, quem tava lá defendendo eram também as trans, eram também as travestis, e a Erika Hilton tava sendo uma voz muito importante para defender o direito do casamento entre pessoas do mesmo gênero, tá bom? Então não vem com esse papo não, porque a luta LGBT sempre teve o T sendo muito atuante nela. E muitos dos direitos que a população, a parcela LGBT da nossa letra usufrui hoje em dia, teve sim muita luta das travestis. Não são vocês por vocês não, tá? Na verdade, falta apoio de vocês para as nossas pautas. Agora a gente está tendo o CFM querendo proibir transição de gênero no nosso país, né? E de fato foi aprovada essa resolução. Quantos LGBs cisgênero estão junto com a população trans, estão junto com as pessoas trans para impedir esse absurdo do CFM de proibir transição em crianças e adolescentes trans, jogando crianças e adolescentes trans para automedicação, fazendo um atentado completo contra a saúde de crianças e adolescentes trans. Quantos? Então não vem falar que são vocês por vocês não, tá bom? Não vem falar isso não. E como vocês podem ver, esse vídeo eu vou estar irritada nele o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Mas aí a partir dessa polêmica, que depois a Erika Hilton até veio fazer um vídeo de pedido de desculpas, de retratação, que eu acho que nem precisava ser feito, né? Mas a partir dessa polêmica, parece que abriu-se uma porta, que a extrema-direita viu ali que tinha gente LGBT que estava incomodado com a Erika Hilton, e a extrema-direita aproveitou essa brecha para fazer um ataque sistemático contra a Erika Hilton. E a gente tem visto isso acontecendo constantemente. Primeiro teve uma polêmica envolvendo os assessores da Erika Hilton, em que foi uma gay, tá? Isso partiu de uma gay. Uma gay foi lá falar no Twitter, né? Sem nenhuma comprovação de que a Erika Hilton estava usando dinheiro público para pagar maquiadores, colocou maquiadores enquanto assessores que estariam ali com a única função de maquiá-la. Gente, isso é uma mentira absurda, e isso ganhou os jornais de uma forma absurda. O Metrópolis mesmo, né, que inclusive eu sempre coloco aqui linkado na caixa de descrição as matérias, né, que eu vou mostrando pra vocês aqui, do Metrópolis eu não vou colocar não, tá? Essas matérias, como a que tá aparecendo aqui do lado, não vão estar linkadas aqui porque são matérias mentirosas. Mas jogaram isso dali em cima, sendo que, gente, isso não se sustenta. A Erika Hilton, ela contratou pessoas que trabalham, tá? Pessoas que trabalham dentro do mandato dela, não só maquiando ela. E ela não contratou essas pessoas por serem maquiadores dela. Ela contratou essas pessoas por serem pessoas que, além de serem bons maquiadores, também têm todo o engajamento político já há muito tempo e que, portanto, fazia sentido. E que são pessoas que trabalham, são pessoas que constantemente estão ali nas plenárias, estão fazendo um monte de coisa, estão atuando no mandato da Erika Hilton. E eu não sei se você que está assistindo sabe, mas assessor parlamentar de político que, né, enfim, trabalha de fato, eles não têm muito descanso não, tá? Eles estão o tempo inteiro trabalhando, é bizarro. Eu jamais conseguiria ser assessora parlamentar por conta disso. Mas, enfim, são pessoas que, dentre todos os trabalhos que fazem ali, também maquiam a Erika Hilton vez ou outra. Vez ou outra. Porque são pessoas que são maquiadoras também, mas não estão contratados enquanto maquiadores. O dinheiro que a Erika Hilton paga para eles é por todo o trabalho que eles fazem de assessoria parlamentar a ela.
e não pelo trabalho de maquiadores deles, que eles fazem ali, porque eles já são pessoas maquiadoras que têm esse trabalho ali como sendo um trabalho à parte. Então, assim, era um tweet totalmente mentiroso e que ganhou jornais e que saiu, assim, matérias de jornais jogando isso como uma verdade. E um monte de gente, a partir disso, começou a querer taxar a Erika Hilton de corrupta. Aí, depois dessa polêmica, veio também a polêmica da parada LGBT, né? Porque a Erika Hilton não estava na parada de São Paulo. Aí, meu Deus do céu, que absurdo, como assim? O maior evento LGBT do Brasil e a Erika Hilton ousou não estar lá. Só que acontece que a Erika Hilton não estava na parada LGBT de São Paulo, não era porque ela não queria. Ela não estava nesse ano, né? Apenas nesse ano que ela faltou, porque ela estava cumprindo a agenda parlamentar lá em Paris, lá na França, que ela foi chamada. E aí coincidiu que iria ter um show da Beyoncé ali também na data próxima em que ela tava lá, e ela foi pro show da Beyoncé, que ela é muito fã. E aí começou o burburinho de que a Erika Hilton trocou a parada LGBT de São Paulo por um show da Beyoncé fora do país. Gente, isso não faz o menor sentido, não foi isso que aconteceu, mas distorceram tudo e falaram assim dessa notícia como se não tivesse a agenda política que ela estava fazendo ali em Paris, sabe? Então, assim, distorceram completamente, mais uma vez. Isso ganhou matérias sendo dito como essa troca sendo de fato um acontecimento. E aí veio um monte de gente, né? Um monte de pessoas cisgênero que compõem a sigla LGBT, falando que a Erika Hilton ela estava abandonando a população LGBT, né? Que ela estava abandonando a gente que tá abandonada. A mulher que tá sempre lutando pelas causas LGBT, desde quando ela era, muito antes, aliás, dela ser vereadora, né? Desde antes dela ter cargo político, ela já lutava pelas pessoas LGBT e continua lutando. Aí porque ela não foi na parada uma vez, porque ela tinha que cumprir agenda política em outro país, aí pronto. Aí ela abandonou a população, né? Ela abandonou as LGBT tudo. Ela não liga pra gente, né? Aí depois disso, porque ainda aconteceu mais coisa, né? E tudo isso no mês do orgulho, depois disso ainda teve o caso da rinoplastia. Que aí é que o povo realmente caiu em cima pra chamar a Erika Hilton de corrupta. Porque saiu matéria do Metrópolis dizendo que a Erika Hilton usou dinheiro público para poder fazer uma rinoplastia. Disseram que a Erika Hilton ela fez uma rinoplastia e usou ali, né, do poder dela enquanto uma deputada federal para ter essa cirurgia de rinoplastia sendo abatida, né, pelo Congresso. Então, assim, gente, isso é mentira, tá? É mentira. O que acontece é que a Erika Hilton, ela precisou fazer uma cirurgia de sinusite, porque ela tem uma sinusite crônica, e ela teve que fazer aquela cirurgia de sinusite que vem aqui, né, e tira e drena os sinos aqui tudo, né, vem pelo nariz e drena os sinos, que é uma cirurgia que algumas pessoas que sofrem de sinusite constantemente acabam precisando fazer. E ela já vinha há vários anos lutando contra a sinusite crônica, tomando remédio constantemente, tendo que ser internada de tempos em tempos por conta da sinusite crônica, e ela precisou fazer essa cirurgia. E aí, no que ela foi fazer essa cirurgia, ela também fez uma rino, que foi paga de forma separada, né, da cirurgia, que foi a cirurgia de sinusite, e ela fez em separado ali, usou a mesma anestesia, mas com outros profissionais, com outro tudo, para fazer a rinoplastia também, já que ela já iria mexer no nariz. A rinoplastia, ela pagou do bolso dela. A cirurgia, que era uma questão de saúde médica, não era uma questão estética, que era a cirurgia de sinusite, aí sim a Câmara dos Deputados ressarciu ela quanto a essa cirurgia. E quando foram perguntar para Erika Hilton, né, quando a jornalista foi perguntar para Erika Hilton sobre isso, a Erika mandou todos os comprovantes de que ela não tinha feito uma rinoplastia com dinheiro público, que a rinoplastia foi paga do bolso dela e que só a cirurgia de sinusite, sim, foi paga com dinheiro público. Só que ainda assim, a jornalista colocou ali na matéria que a Erika Hilton tinha feito uma rinoplastia com dinheiro público. E aí pronto, todo mundo foi chamando a Erika Hilton de corrupta. Só que, gente, acontece que todo deputado federal pode usar do dinheiro público para ressarcir em casos de gastos com saúde.
É isso. Eles têm esse direito. Muitos, tá? Praticamente todos os deputados, quando precisam fazer algum tipo de intervenção na saúde deles, que gaste um dinheiro do bolso deles, pedem depois um ressarcimento. Porque tá previsto que o Estado tem que ressarcir os deputados federais quando eles precisarem desse ressarcimento no que diz respeito à saúde. Então a Erika Hilton, ela usou um ressarcimento que é direito dela enquanto deputada federal sobre um problema de saúde, que é o que esse ressarcimento cobre. A parte estética, que foi a parte da rinoplastia, ela tirou do bolso dela. Ela tirou do salário dela, ela tirou do próprio bolso, não foi o Estado que pagou. Mas foi ali a matéria estampando isso. E foi um monte de gente atacando ela. Um monte de gente LGB também atacando ela. E alguns T's também, porque a gente também tem uns T's aí de direita escrotos, né? Que foram atacar a Erika Hilton, chamando ela de corrupta, chamando ela de um monte de coisa. Virou um alvoroço. E, meu Deus do céu, a Erika Hilton gastando dinheiro público dessa forma. Que escrota do caralho. Só que enquanto isso estava acontecendo, vale lembrar aqui, né, que isso aconteceu por uma boa parte, vindo de uma boa parte de políticos que endossaram esse tipo de coisa, e que eles sim são políticos que desviam verba pública, que pagam assessores fantasma, né, que geralmente são parentes próximos ali, né, e pagam esses assessores fantasma, ou pessoas que são amigos de infância que não estão trabalhando, mas estão recebendo um salário de assessor parlamentar, né? São políticos que têm um monte de denúncia por desvio de verba de várias coisas ali, né? De lavagem de dinheiro e tudo mais, e eles chamando a Erika Hilton de corrupta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? E olha que eu nem acredito em Deus. Mas aí, tudo isso acontecendo, né? Todos esses holofotes jogados em cima da Erika Hilton de forma negativa, trazendo todo esse hate pra ela, enquanto a gente via vários desmontes, várias questões que são contrárias à população brasileira sendo aprovada na Câmara e no Senado. A gente teve, né, a questão do aumento da conta de luz, que foi um veto, né, porque o Lula tinha sancionado ali um decreto que falava a respeito, né, a respeito da energia eólica, né, de fomento de energia eólica e tudo mais, que não era perfeito, tá? Não era uma coisa perfeita, não era energia exatamente limpa, tinha alguns problemas ali, mas era benéfico porque, né, no todo isso iria diminuir a conta de luz, né, do brasileiro. Iria acabar diminuindo, o impacto era esse. Tem matérias aqui para vocês lerem a respeito disso, tá? Para vocês entenderem direitinho. Tem matérias aqui, abram, dão uma lida, se informem. E aí o Congresso resolveu barrar esse decreto do Lula, vetou, e esse veto que o Congresso fez, o que o Congresso aprovou no lugar, é algo que vai aumentar a conta de luz. Então, algo que iria vir para baratear a conta de luz do brasileiro vai aumentar a conta de luz. E vai aumentar, assim, bastante nos próximos anos. E tem gente que não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz mais. Uma boa parte dos votos que foram contrários à decisão do Lula, né, dos votos que foram contrários aos interesses da população brasileira, vieram de aliados do Lula, tá? Mais de 90% dos aliados do Lula, dos deputados que compõem os aliados do Lula, ali no Congresso Nacional, votaram contra o Lula e votaram contra o interesse dos brasileiros. E quando eu digo 95%, tudo bem, eu tô falando de partidos como o MDB, que a gente já espera uma coisa dessas, né? Uns partidos assim, meio estranhos, né? Mas que acabam sendo do centrão, mas que acabam ali sendo base aliada do governo do Lula, algo que não vejo muito sentido, mas tá, né, os conchavos aí que o Lula gosta de fazer, né, o conciliador do Lula gosta de fazer, mas vale ressaltar aqui também que a maioria dos deputados do PT, do partido do Lula, votaram contra o Lula, votaram contra o interesse da população brasileira. Isso foi bizarro. Os deputados federais do PT, que eu admiro, felizmente eles votaram
em favor da manutenção do que o Lula tinha determinado, em favor da população brasileira. Mas teve muito deputado do PT que votou contra o próprio governo presidencial, que é do PT. Foi bizarro isso, não entendi. Eu devo ter perdido alguma coisa, né? Devo ter perdido alguma coisa, não entendi. Porque de vários outros partidos eu já esperava isso. Mas do PT, o PT votando contra o próprio partido, isso foi muito bizarro, muito bizarro. Eu devo ter perdido alguma coisa aí, porque eu não entendi essa jogada aí. Então, isso foi aprovado no Congresso. Aí a gente tem outra coisa também que passou no Congresso, que foi o aumento de número de deputados. E foi um aumento, assim, de mais de 20 deputados que aumentou, né? Passou de 513 deputados para 531. Então, vão ser 531 deputados. Não precisa disso. E o gasto que vai ter com esse aumento de deputados federais é um gasto de quase 100 milhões de reais no ano. E assim, eu tô falando no mínimo porque quando a gente aumenta o número de deputados federais, provavelmente vai ter que aumentar também a quantidade de vereadores em alguns estados, de deputados estaduais em alguns lugares e tudo. Vai ter que aumentar o número de assessores parlamentares, né, dos próprios deputados. Vai ter um aumento de gastos muito absurdo. E tudo isso acontecendo enquanto a gente tem um arcabouço fiscal fudendo a população brasileira. Porque aí dinheiro da saúde pode diminuir, dinheiro da educação pode diminuir. Vamos economizar na saúde, vamos economizar na educação, enquanto a gente vai esbanjar mais ainda no número de deputados, em coisas assim que não fazem sentido. Não fazem sentido. Não é benéfico para ninguém. A gente já tem um número grande de deputados. Não precisa aumentar mais ainda esse número. Não precisa aumentar mais ainda o gasto público com deputados. E eles aumentam o salário quando eles querem, né? Eles aumentam o número de deputados quando eles querem. Eles, né, aumentam o número de emenda parlamentar quando eles querem. Mas da gente, da população, não. Aí tem que ter um controle de gastos, né? Aí tem que ter um enxugamento do maquinário público. Quando é para atender pessoas que fazem parte da população, quando é para atender a classe trabalhadora, tem que diminuir os gastos públicos. Agora, quando é para atender eles, quem já tem dinheiro, quem tá com o poder nas mãos, aí não. Aí tem que aumentar o gasto público. Porque todos esses liberais que falam de Estado mínimo só querem Estado mínimo para a população. Mas para eles mesmos, para quem tem dinheiro e para quem está gerindo essas leis, para eles o Estado tem que ser máximo. Pagando o máximo para eles. Até auxílio de roupinha, né? Que é o auxílio paletó, eles ganham. E ainda assim, então assim, é muita coisa que vai aumentar nos gastos públicos com esse aumento de deputados. E vale falar aqui, né, que eu falei sobre a questão do teto de gasto, do arcabouço fiscal, tudo mais, né, e tem algumas outras coisas aí que estão tirando, né, poder de compra do trabalhador. Vale falar que isso não partiu só do Congresso, que o teto de gastos, né, o arcabouço fiscal veio do governo federal, veio do Lula. Então, não tô dizendo que o Lula é excelente, não. O Lula tá fazendo um governo bosta. Um governo neoliberal do caralho que tá se voltando contra o próprio Lula, né? Não tá sendo um governo bom. Mas tem que ressaltar que esse Congresso é tenebroso também. Tenebroso. Horrível, horrível. E aí, outra coisa também que aconteceu enquanto tava tendo todo esse cancelamento da Erika Hilton foi o IOF. Porque o Lula, né, tinha feito... Também vai ter matéria aqui pra vocês lerem, pra vocês entenderem melhor, não vou me estender muito nisso. Mas o ponto é que o Lula tinha feito ali algumas articulações que iriam fazer com que a gente tivesse um pouquinho da taxação, né, de imposto indo pros mais ricos. Porque a ideia é o quê? É a gente diminuir os impostos para as pessoas mais pobres e aumentar o imposto para pessoas ricas, porque os ricos não pagam imposto nesse país. Quando eu digo aumentar imposto, na verdade é fazer eles pagarem alguma coisa. Porque proporcionalmente, o que uma pessoa rica paga de imposto é o mesmo que uma pessoa pobre paga. E não faz sentido. Porque a pessoa pobre, o que ela paga de imposto faz muita diferença para a vida dela. O que rico paga de imposto é muito pouco. E ainda assim, os ricos conseguem muita isenção de imposto por outras atividades que eles fazem. Então, a gente precisa taxar grandes fortunas. Isso é uma coisa que a gente já deveria ter feito há muito tempo.
há muito tempo, porque uma taxação de grandes fortunas vai trazer mais dinheiro para os cofres públicos, para a gente poder investir mais nas nossas universidades, na nossa educação básica, que é essencial investir na educação básica, investir mais em geração de emprego, investir mais em infraestrutura do país, investir mais em tudo, investir mais no SUS. A gente precisa de tanto investimento no nosso SUS. Então, era uma medida, assim, tímida para aumentar um pouquinho do imposto para pessoas que são mais ricas. O Congresso vetou. Tudo isso enquanto a Erika Hilton estava sendo cancelada. E vale dizer aqui que essa medida do Congresso, que é uma medida vergonhosa e inconstitucional, tá? Vale ressaltar isso. O Congresso não podia passar por cima do governo, do governo federal nisso. O Congresso não podia passar em cima do Executivo. O Legislativo não podia passar em cima do Executivo nessa. Isso era para ser algo que, de fato, fosse uma decisão do Poder Executivo. Também, aqui embaixo vai ter matéria explicando para vocês abram aí e leiam se vocês quiserem, mas foi uma medida inconstitucional, que pode ser que ela caia pela inconstitucionalidade dela se a gente pressionar muito. Mas, tudo isso acontecendo... eu já ia esquecendo de outra coisa também. Isso, se não me engano, pelo que eu lembro, foi no Senado ou foi na Câmara. Não lembro mais, mas foi no Congresso. Tinha sido proposto, né, ali também, que fosse estabelecido um dia, não lembro qual mas em abril, o dia para celebrar a amizade Brasil-Israel. Isso sendo proposto enquanto Israel está perpetrando um genocídio étnico contra a Palestina, contra o povo palestino. Enquanto Israel está matando um monte de criança palestina, um monte de mulheres palestinas, está explodindo escolas, está explodindo hospitais, sabe? Está dizimando com a faixa de Gaza, dizimando com a Cisjordânia, está trazendo abaixo a Palestina, o que restou de Palestina. Foi proposto para que a gente tenha um dia no nosso calendário brasileiro de comemoração à amizade nossa com esse Estado fictício genocida que é o Estado de Israel. Quando isso chegou no Lula, o Lula não se pronunciou, né? Ele tinha o poder de vetar ou de aprovar, ele não vetou nem aprovou, ele se absteve, que eu queria que ele tivesse vetado, ele deveria ter vetado, mas eu entendo que ele fez isso porque, enfim, né, pra não trazer tanta animosidade assim, já que ele tá muito na mão do Congresso, desse Congresso bizarro que a gente tem. Eu entendo por que ele se absteve, mas ele deveria ter vetado essa merda. Porque como ele não vetou, isso voltou ali pro Congresso, e o Congresso definiu, aprovou, e agora a gente vai ter todo ano um dia do mês de abril, que eu acho que é o dia 14, sendo comemorado o Dia da Amizade Brasil-Israel. E aí, o que eu digo que a gente tem como obrigação para fazer? Que no primeiro dia da comemoração Brasil-Israel, que vai ser, né, no ano que vem, em abril do ano que vem, a gente vai ter que convocar manifestações no país inteiro em favor da Palestina. Se eles quiseram aprovar essa vergonha, a gente tem que usar, nós temos que usar essa vergonha que foi aprovada como uma manifestação contra essa vergonha. Então a gente precisa articular isso para que sempre que chegue nesse dia que eles quiserem estabelecer como dia para comemorar a amizade Brasil-Israel, a gente vai usar esse dia para lembrar o quanto que Israel é um estado genocida, o quanto que Israel está dizimando pessoas. É uma obrigação que a gente tem. Mas enfim, tudo isso acontecendo ali dentro do Congresso, enquanto Erika Hilton estava servindo de espantalho, de cortina de fumaça para as pessoas olharem para Erika Hilton, para as pessoas apontarem o dedo para Erika Hilton, para um monte de LGB que se presta a ser tokenzinho e massa de manobra da extrema-direita, apontarem para Erika Hilton e não falarem, não prestarem tanta atenção no que estava sendo votado. E coisas sendo votadas da forma mais absurda possível, né? Coisas sendo votadas online, colocando essas votações para acontecer em dia que não iria estar tendo ninguém no Congresso para que eles votem das suas casas. Então, assim, as coisas acontecendo de forma absurda, né? E todo mundo olhando para Erika Hilton.
O Metrópolis fazendo um monte de matérias sobre a Erika Hilton, sobre mentiras a respeito da Erika Hilton a fim de queimar a Erika Hilton. Isso acontece, né, com a Erika Hilton, primeiro, né, porque eles queriam abafar tudo isso que estava acontecendo no Congresso, não queriam trazer tanta atenção para o que estava acontecendo no Congresso, né. Vale lembrar mais uma coisa também sobre o Congresso, né. Tudo isso acontecendo enquanto o fim da escala 6x1 tá travado lá no Congresso. Eles não deixam passar e vão ali empurrando. Tudo isso enquanto eles não aprovam ainda a redução de imposto de renda para pessoas que ganham menos de 5 mil reais, que foi algo proposto ali pelo governo Lula e que é de interesse da população. Então o que é de interesse da população não é votado. Agora o que não é de interesse da população, que é contrário à população, aí eles votam. E fazem tudo isso enquanto jogam ali uma deputada federal para ser achincalhada pela população por nada, por mentira, né? Mas isso acontece com a Erika Hilton por conta disso que eu falei, que a Erika Hilton ela é muito combativa, ela vai pra frente, ela enfrenta, ela consegue ter uma oratória para enfrentar, ela consegue usar as redes sociais como enfrentamento, né? Ela virou essa figura de diva pop, que a gente pode até criticar um personalismo que acontece quanto a essa figura de diva pop dela, né? A gente pode trazer isso, mas que está sendo efetivo para trazer pautas importantes que são de interesse da classe trabalhadora, né? E então eles atacam ela por isso, por ela ser combativa e tudo mais, mas eles atacam ela principalmente por ela ser um alvo fácil. E por que a Erika Hilton é um alvo fácil? Porque, apesar de todo o poder político que ela conquistou, ela continua sendo uma travesti preta. E a gente sabe o quanto que esse país é transfóbico. A gente sabe o quanto que esse país não quer pessoas trans inseridas em sociedade. E se não quer pessoas trans inseridas em sociedade, quem dirá pessoas trans legislando nesse país? Pessoas trans ali escrevendo leis nesse país. E ainda mais uma preta. Aí que esse povo se incomoda mesmo. Aí que eles se incomodam. E não se enganem, tá? A Duda Salabé também sofre um monte de ataque. Só que como a Duda Salabé, ela não tem essa posição de diva tão midiática, como ela não traz tanta atenção pra si mesma, né? Ela não é tão amostrada quanto a Erika Hilton, aí esses ataques contra a Duda, eles acabam que não ganham tanta atenção assim quanto da Erika ganha. Mas a Duda também sofre um monte de ataque constantemente naquele congresso, né? Mas eles atacam a Erika Hilton por isso. Porque a Erika Hilton, além de ter toda essa potência política pelo seu discurso, pelo seu entendimento de como usar redes sociais, ela ainda ousa fazer isso enquanto é uma travesti preta, que deveria estar na esquina, que deveria se colocar no lugar dela, que seria na esquina, que seria batendo ponto, rodando bolsinha e apenas ali. Porque esse é o único lugar que é reservado para uma travesti preta nesse país. Ou que pelo menos eles acham que é o único lugar que é reservado pra gente, mas não é. E a gente tá chegando nos lugares. E isso incomoda eles. E quando eu digo eles, eu não tô falando apenas dessa extrema direita absurda que tenta tolir o direito de pessoas LGBT o tempo inteiro. Mas isso causa um ressentimento também em muitos LGBs, principalmente Gs, que sempre acharam que o protagonismo na luta é só deles e que as travestis não têm que aparecer, que as travestis queimam a luta, que as travestis, elas, né, a presença delas atrapalha. Por quê? Porque a gente precisa que a nossa luta seja higienizada. A gente precisa que a nossa luta seja sobre amor. A gente não precisa que a nossa luta seja por direitos pautados dessa forma, por quebras de gênero tão fortes quanto a transgeneridade faz. A gente não precisa que a luta LGBT seja vista como uma luta que visa trazer direitos de saúde para crianças. Uma luta que bate muito mais de frente com os preceitos religiosos, com preceitos conservadores, que bate muito mais de frente com o sistema reprodutivo do capitalismo, né? Então, nós, pessoas trans, somos personas não gratas para eles. Porque nós, pessoas trans, somos muito mais difíceis de sermos assimiladas. Não estou falando de sermos inseridas em sociedade. Estou falando de sermos assimiladas pela heterocisnorma. Porque a heterocisnorma consegue assimilar muito bem os homens gays, né? Muitos deles entram na cisnorma ali, começam a abdicar de tudo que é de cultura LGBT, né?
para se encaixar naquilo e acham que assim vão conseguir uma emancipação para a população LGBT, né? Se silenciando para entrar nesse lugar. Não vão. Não vão. A única coisa que vão conseguir é serem os próximos, tá? Porque eles começam atacando as travestis, que é o alvo ali mais visto, mas não se enganem não, tá? Homens gays. Vocês vão ser os próximos a morrer. Vocês vão ser os próximos no alvo. A gente cai, depois vocês caem. E vocês não deveriam estar usando a gente como escudo, jogando a gente na frente, não. Vocês deveriam estar fortalecendo as nossas lutas. Porque se a gente não cair, aí que vocês não vão cair mesmo. Porque a gente é a linha de frente na luta LGBT. Nós somos o principal alvo ali. Então vocês têm que fortalecer para que a gente não seja dizimada. Porque quando a gente for dizimada, vai chegar em vocês. Não se esqueçam que esse congresso, esses mesmos que estão atacando dia sim, dia também, as pessoas trans nesse país, eles estavam querendo proibir o casamento igualitário. Eles tentam proibir a presença de crianças em paradas LGBT, que aí inclui também adolescentes LGB. Eles tentam proibir que seja falado também sobre homossexualidade, lesbianidade, bissexualidade nas escolas. Não é só contra trans nas escolas, é contra vocês também nas escolas. Eles lutam contra nós e lutam contra vocês também. Só que muitos de vocês preferem colocar um alvo ainda maior nas nossas costas porque acham que assim não serão atingidos. Vocês já estão sendo atingidos. Vocês já estão sendo alvejados. A gente só é mais alvejada, mas vocês também estão. E se vocês querem que a população LGBT seja emancipada, a comunidade LGBT seja emancipada, vocês precisam fortalecer pessoas trans. Nós somos o principal alvo do fascismo. Defender pessoas trans é combater o fascismo nesse momento. E eu não tô dizendo que vocês precisam defender a Erika Hilton de forma crítica, não. Eu mesma, Samantha, tenho bastante críticas à Erika Hilton, tenho bastante divergências com a Erika Hilton. Eu componho o mesmo partido que ela, mas eu sou de uma corrente diferente da dela, né? Enquanto a Erika Hilton, ela é da Revolução Solidária, que é uma corrente que tem uma visão muito mais próxima do PT, né? Tá dentro do PSOL, mas tem uma visão muito mais próxima do PT, eu sou do MES, do Movimento Esquerda Socialista, né? Que tem uma posição muito mais radical, né, muito mais radicalizada à esquerda dentro do PSOL. Então a gente tem muitas divergências políticas, eu e a Erika Hilton, por mais que a gente compõe o mesmo partido. E eu discordo dela em muitos pontos ali. Muitos pontos. Então não tô falando que você precisa fazer uma defesa crítica sobre ela. Você pode criticar o personalismo, você pode criticar o quanto que ela defende o governo Lula, muitas vezes de forma, né, meio enviesada, né, de forma assim, muito não crítica ao governo Lula. Você pode criticar tudo isso, eu critico tudo isso. Só que, quando ela está sendo atacada pela extrema-direita e por uma parte, né, do LGB ali que odeia o T, você tem a obrigação de defender a Erika Hilton. Você tem a obrigação de defender, a não ser que você esteja querendo compactar com a ascensão fascista no nosso país, no nosso mundo. A Erika Hilton, ela tá lá no Congresso enquanto a única travesti preta naquele Congresso. E além dela, enquanto travesti, naquele Congresso, a gente tem a Duda Salabé, que é branca, mas que tá junto ali na luta travesti. E essas são as duas únicas pessoas trans que a gente tem no Congresso. As duas únicas. 513 deputados. Agora serão 531. Só duas são trans. A gente precisa defender essas pessoas trans que estão na linha de frente, tomando todo tipo de porrada para defender os direitos das LGBTs. LGBTs, que ela não defende só o T. E que além disso, ainda defendem também as mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas que compõem a classe trabalhadora, os movimentos sociais como um todo, as pautas ambientais e por aí vai, né? Porque eu não vou lembrar de tudo aqui também. Então, defenda a Erika Hilton, porque ela precisa ser fortalecida e não
ser jogada para baixo, como alguns LGBs querem fazer e alguns T's também querem fazer. É ridículo esses ataques que as pessoas têm jogado em cima dela. E que pessoas de esquerda, é vergonhoso ver pessoas de esquerda endossando esses ataques, endossando essas mentiras. É vergonhoso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu trouxe. Se você não tem o que comentar, joga aí uma bandeira trans e uma bandeira também, né? Enfim, a bandeira arco-íris, porque a gente tá hoje comemorando o Dia do Orgulho LGBT, o dia do nosso orgulho, o dia que marca ali o início do movimento LGBT de forma mais organizada, como a gente viu acontecendo lá em Stonewall. Então hoje é um dia muito importante pra gente. Joga o seu orgulho aí embaixo e defenda quem mais nos defende. Enfim, não se esquece também de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a plataforma do YouTube a entender que meu vídeo é legal e distribuir ele para mais pessoas. Não esqueça também de copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso também ajuda o meu vídeo a chegar em mais pessoas e ajuda no crescimento do canal. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais!